Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Papo de Negócio, o podcast do site Movimento Econômico. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na economia do Nordeste. Eu sou Patrícia Raposo, sou editora do Movimento Econômico e convido vocês a nos acompanhar nessa entrevista que nós vamos fazer sobre o polo automotivo da Stellantis aqui em Pernambuco. Ele fica situado na cidade de Goiânia, na Mata Norte do estado. E aí, quem está comigo hoje aqui para fazer essa entrevista, onde nós vamos conversar e detalhar o impacto desse polo na economia, é Ângela Belfort, jornalista do site Movimento Econômico. Seja bem-vinda, companheira. Oi. É muito interessante esse papo, porque a gente vai mostrar o impacto concreto de um grande empreendimento em Goiânia e nas redondezas. O polo automotivo da Stellantis vem provocando um grande impacto na economia de Pernambuco nos últimos 7 anos. É o que aponta o estudo Principais Impactos dos Setores Automotivos e de Autopeças no Estado de Pernambuco, realizado pela Ceplan Consultoria. A montadora da Stellantis no polo, que é a montadora da Jeep, começou a operar em 2015 com investimentos que já somam 14 bilhões de reais e já gerando 14 mil empregos. A montadora de Goiânia é a mais moderna do grupo no mundo e produz 4 modelos simultaneamente: o Compass, o Renegade, o Commander, todos da linha Jeep, e também a Fiat Toro. Segundo o estudo da Ceplan, a unidade de Goiânia vem gerando empregos mais qualificados que elevaram o padrão de renda da população local e nos arredores. E essa circulação de mais dinheiro na economia impulsionou a arrecadação de impostos e ajudou a melhorar os serviços básicos do município. Mas os efeitos dessa montadora vão muito além do município de Goiânia. E neste programa nós vamos entender o papel que essa indústria transformadora vem desempenhando para elevar o padrão da economia pernambucana. Para conversar sobre este assunto conosco, estão aqui no estúdio os economistas Jorge Jatobá e Ademilson Saraiva, que são sócios na Ceplan Consultoria, que foi a empresa responsável pela realização do estudo. Então, quero agradecer a presença deles aqui. Jorge Jatobá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Negócio. Cumprimento a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pela presença. Ademilson também, um prazer enorme receber você aqui no nosso podcast, Ademilson. Olá, obrigado, um prazer estar com vocês aqui, tendo esse bate-papo. Obrigada. Bom, então vamos às perguntas, né? Estamos aqui curiosas, eu e Ângela, para iniciar essa conversa sobre o polo automotivo da Stellantis. E eu começo perguntando ao Jorge Jatobá, porque esse é o terceiro estudo que a Ceplan faz, né? Vocês já haviam feito estudos anteriores, está fazendo agora esse, depois de 7 anos. O que essa nova pesquisa traz, né? Que impacto essa montadora provocou na economia de Pernambuco? E eu também quero já colocar uma outra pergunta em seguida, que é o seguinte: esse seria o investimento mais estruturador que Pernambuco conseguiu atrair nos últimos anos? No início da década passada, uma ONG italiana, chamada AVSI, nos contactou para que nós fizéssemos um estudo prospectivo sobre o território onde ia se situar a fábrica da Jeep, na época se falava assim, né? Depois tornou-se FCA e agora Stellantis. E o que nós fizemos foi um estudo de Goiânia e do seu entorno, né? E qual seria a área de abrangência e de influência da planta da Jeep quando ela se instalasse. Então, nós criamos áreas de influência direta e indireta e chegamos a incorporar na nossa análise, inclusive, o sul de João Pessoa, que percebeu que aquilo ali, esse impacto não ficava restrito a Recife, a área metropolitana do Recife, e que se estenderia ao sul de João Pessoa e norte de Goiânia. E esse estudo foi um estudo feito basicamente na dimensão econômica, né? Então, nós estudamos o território, estudamos estrutura econômica, mercado de trabalho, composição tributária, despesa tributária, características sociais não muito detalhadas. Entregamos esse estudo à VSI. Esse estudo, a planta não estava construída ainda, né? Era um estudo prospectivo, era para dizer assim, em que território a planta vai se situar, vai se instalar.
E essa resposta a gente Onde é que eu deu. estou pisando, né? Onde é que você está pisando, exatamente. Então, nós demos essa resposta. Se vou pisar no território com tais e tais características socioeconômicas. Quando a planta estava em construção, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco contratou um outro estudo. Agora é um estudo mais detalhado, mais aprofundado, um estudo que, inclusive, incluía possibilidades de simulação. Quer dizer, ele simulava o impacto de investimentos. E aí a gente já tinha dados da Fiat, né? Já tínhamos uma conversa com o CEO, o diretor da Fiat, que era responsável pela instalação de fábricas. A Fiat tem um diretor que é responsável pela construção dessas fábricas no mundo inteiro. Coincidência, esse era um alemão, falava português e tem morado em São Paulo. E nós tivemos aí, obtivemos algumas informações mais detalhadas, com alguma dificuldade, porque isso são parte de estratégias industriais, são segredos industriais. Nós tivemos dados sobre investimentos, sobre volume de vendas, volume de produção, etc. E nós, nesse estudo que foi completado, nós entregamos um relatório que antecipava um impacto profundo da instalação da Fiat naquele território, em termos de geração de emprego, aumento da massa salarial, aumento da produção, aumento do produto, uma maior hegemonia, não diria uma hegemonia, mas um crescimento do peso relativo da indústria de transformação no conjunto da economia e impactos sociais, né? Que derivavam fundamentalmente do fato de que haveria uma demanda por mão de obra, que haveria todo o processo de treinamento e qualificação. E esse estudo foi entregue, a Fiat se instalou. Quando foi esse ano, o diretor da Fiat nos procurou e nós conversamos sobre aqueles estudos anteriores e nós resolvemos fazer um terceiro estudo, tá certo? Agora atualizando os dados que tinham sido analisados naquela época. Esse estudo é um estudo que usa agora dados concretos, né? Então, a gente utilizou dados secundários, quer dizer, dados oficiais, dados do IBGE, dados do Ministério do Trabalho, dados do Tesouro Nacional, das contas nacionais, e utilizamos informações da própria Fiat, né? Quer dizer, agora Stellantis, né? Uhum. Então, nós pedimos a Stellantis que nos cedesse algumas informações para realizar esse estudo. Tem muito a ver, por exemplo, com o número de funcionários, com o volume de investimentos, com a origem da mão de obra que trabalhava lá, com informação sobre escolaridade, etc. E o estudo mostrou um impacto muito significativo. Esse estudo, ele comprova a previsão do estudo anterior ou ele surpreende? Ele foi além. Ele foi além. Foi além. Por exemplo, a gente tinha estimado uma produção de veículos e a produção de veículos foi 50% superior ao que tinha sido estimado. Teve um impacto também, e por conta disso, um impacto sobre o emprego, sobre a massa salarial, sobre a arrecadação tributária foram também bem superiores. E, sem dúvida, a Stellantis foi o evento mais estruturador que aconteceu na economia de Pernambuco na década passada, né? Porque a indústria tem essa capacidade. A indústria tem uma enorme conexão que a gente chama para trás, quer dizer, ela compra muitas peças e componentes. Ela tem são milhares de peças e componentes que ela demanda. Aí para frente, o impacto já não é tão grande, né? Porque ela é mais a rede de comercialização, mas para trás ela tem um extraordinário impacto. Então, ela precisa ter, sendo uma empresa montadora, ela precisa ter perto dela peças e componentes, né? Que são estratégicos. Quanto Obviamente, mais nem perto, todos. menor o custo, né? Quanto mais perto, menor o custo de logística, né? Mas não pode, obviamente, ter todas essas. Então, é um processo gradual que os fornecedores vão aos poucos surgindo, vão se instalando, vão produzindo. Me parece que já são 40%, né, do que ela compra já está aqui em Eles estão Pernambuco, com não é isso? 34 fornecedores, mas a meta é chegar a 50. 50 fornecedores, 50 mas que já fornecedores. respondem por
Os 34 responde por quase 40% do que ela precisa comprar para produzir os então carros. aumentou muito o grau de nacionalização e o grau de estadualização, vamos dizer assim, né? Estadualização. Mas eles ainda têm peças e componentes que vêm do resto do Brasil e tem peças e componentes que vêm do exterior. Se reflete, inclusive, na pauta de importações nossas. Né? Então, você vai ver. Então, a indústria tem essa característica. E a indústria automotiva, em particular, essas conexões, esses efeitos para trás são muito fortes e são muito frequentes. Né? Então, você tem uma demanda derivada por peças, componentes e partes que ajuda muito a disseminar o efeito da presença do estabelecimento, né? Não só sobre variáveis econômicas, mas sobre outros territórios, porque esses fornecedores não precisam ficar necessariamente no quintal da fábrica. Tem alguns que estão lá, no quintal, no mesmo sítio que a fábrica está, tem fornecedores. Mas esses fornecedores podem ficar em municípios vizinhos, e alguns podem ficar em municípios até um pouco mais distantes. Tem um deles, por exemplo, que está instalado em Bonito, que é a Yamazaki. Né? E alguns outros vão se instalar, obviamente que por questões de logística, quanto mais perto, melhor, mas tem empresas que independem da logística. Essa da Yamazaki, por exemplo, são componentes eletrônicos, então o custo de transporte é pequeno. São chicotes, né? São chicotes, entendeu? Então não tem essa... Mas se você tem peças maiores, então você precisa realmente ter uma logística mais próxima da unidade de montagem, né? Porque aquilo ali é uma montagem. Então, eu costumo refletir da seguinte forma: a Fiat, ela enraizou-se no território pernambucano. Quer dizer, ela não é uma empresa que, se não der certo, você desmonta e no dia seguinte sai. A Stellantis agora, né? A Stellantis, ela criou agora, ela tem raízes no território pernambucano, né? À medida em que ela tem maior número de fornecedores locais, na medida em que o índice de estadualização aumenta, na medida que ela investe cada vez mais em formação de mão de obra, etc., ela vai criando raízes. E se alguma coisa der errado, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eles têm, inclusive, um regime tributário próprio, né, o regime automotivo do Nordeste, ela não é uma empresa que simplesmente no dia seguinte empacota tudo, desmonta e vai embora, porque tem tantas raízes, né? Já criou um ecossistema, né? Já criou um ecossistema no estado e já tem impactos aí sobre outros territórios e mudou o comércio interregional de Pernambuco, o comércio exterior de Pernambuco. Então eu diria, para concluir essa primeira pergunta, que esse terceiro estudo mostrou que a Stellantis foi muito além do que tinha se imaginado, foi um investimento estruturador do estado de Pernambuco, colocou Pernambuco na contramão da economia brasileira em termos de industrialização. Enquanto o Brasil se industrializa, Pernambuco passou a se industrializar mais, e a participação da indústria de transformação no conjunto da economia melhorou, e ela teve por seu impacto estruturador, um conjunto de benefícios importantes para a população que vive no município de Goiânia e no seu entorno. A gente vai explorar mais esse assunto. Só para esclarecer uma coisa, até a Angela quer perguntar sobre essa questão da industrialização. Mas para esclarecer que a gente está falando aqui, Fiat, Jeep, Stellantis, a Stellantis ela é um resultado da fusão da Fiat Chrysler com a Peugeot Citroën. Então, no começo era Jeep, era Fiat, depois passou a ser Jeep, né, e hoje é Stellantis. Era Jeep, FCA, Fiat Chrysler, Fiat Chrysler of America. Então, assim, houve várias mudanças e a gente vai e volta, por posições societárias, né, e acionárias. Né, mas hoje é Stellantis, o polo automotivo da Stellantis, que tem uma fábrica, uma montadora da Jeep aqui em Pernambuco, onde produz o Compass, então, partindo para o quarto carro. E o Compass, o Jeep Commander, o Commander então, e a Fiat Toro. E a Fiat Toro. E vai partir agora para uma nova linha de produção. Mas vamos lá. Agora, aproveitando a deixa de Jatobá, a pergunta vai para Ademilson. A gente está vendo a indústria brasileira de transformação, de uma maneira geral, diminuindo o percentual dela com relação ao PIB. Em 2007, ela era 16,5% do PIB. Agora é 12%. E em Pernambuco, a gente está vendo um movimento contrário.
Que influência esse polo da Stellantis teve nisso? Pois é, Pernambuco segue a contramão aí dessa tendência que a gente acompanha para a economia brasileira, a indústria, né, brasileira nos últimos anos, né? E quando a gente olha, né, para esse período dos últimos 10 anos, aí, a gente vê uma importância grande na entrada do projeto que foi a Fiat, né, a Jeep, a Stellantis, aqui no estado para essa trajetória da indústria, né? O estado atraiu um bloco de investimentos relevante nesse período, né? Como, por exemplo, também a gente teve a introdução da refinaria, que também teve um impacto na economia do estado e também para a industrialização, né? Mas a entrada da Jeep tem características peculiares, né? O aumento da produtividade da indústria de transformação no estado que foi proporcionado, né, pelo segmento automotivo é relevante, né? E é relevante não só para a indústria, para a estrutura da indústria do estado como todo, como também para o território em que ela se instalou, né? A indústria ela tem a propriedade de demandar, né, uma maior quantidade de mão de obra qualificada, com salários mais elevados, né? E uma parte relevante do emprego que a Stellantis gera ali a partir de Goiânia, né, fica naquele território, né? A gente tem cerca de 21% do emprego que é do próprio município, por exemplo, e cerca de 50% dos demais empregos gerados ali pela Stellantis no território, né, de forma tanto direta quanto indireta, fica ali nos municípios do entorno de Goiânia. Então você tem aí cerca de 70% dos empregos, né, que são cerca de 15 mil empregos atualmente, né, quando você junta a própria planta com os sistemistas, né, então você tem cerca de 70% desse emprego que fica ali naquele território, né, não só localizado em Goiânia, né, mas que leva rendimento para os municípios do entorno e dinamiza a economia nesses municípios do entorno também, né? Embora a economia desses municípios do entorno não seja, né, voltada especialmente para a indústria, né, é uma renda que movimenta o setor de comércio e serviços local. Começa a atender o polo, né? Surgiram hotéis, surgiram escolas, né? Surgiram uma série de serviços para atender Exatamente. Você tem uma rede polo de serviços, né, que atende não só os funcionários que estão ali no dia a dia da fábrica, mas também, né, o aumento da demanda nos próprios municípios em função dessa elevação da renda do salário, né, da massa salarial que foi proporcionada pela atividade da Stellantis. Só o fato de gerar emprego, porque o estudo de vocês traz um dado curioso, que no caso da Yazaki, que está lá em Bonito, né? Bonito, a mais de 100 quilômetros de distância, 100 e alguma coisa, o estudo de vocês mostra que lá no município de Bonito, essa fábrica que se instala ali para atender a Stellantis já gera um terço dos empregos do município. Então, só o fato de gerar o emprego, você levar a oportunidade de trabalho para um lugar que não tinha, porque não tinha, né? Não tinha, passou a ter. Isso aí já gera um efeito propagador na economia, né? Esse município é um terço, e quando você olha para o que a gente chama ali de região, da área de influência do polo, né, área de influência direta ali, né, mais ligado, mais no entorno de Goiânia mesmo, né, já é cerca de um terço do emprego, e no município de Goiânia em si, né, a demanda, né, de mão de obra, né, do setor automotivo, né, no município de Goiânia, já é atualmente, quase cerca de 50% do emprego formal local. Então, você mudou muito, né, a configuração da mão de obra local, né, que tradicionalmente era muito... Você tinha realmente algum resquício de indústria ainda na área de alimentícios, né, mas ainda muito puxado pelo setor sucroalcooleiro ainda, né? E aí você tem a introdução de um segmento moderno, né, altamente intensivo em tecnologia, que demanda mão de obra qualificada e que
gera oportunidades e, consequentemente, leva a população local a se qualificar, né, para conseguir aí, atender essas oportunidades e conseguir um emprego com um rendimento maior. Já que a gente está falando de emprego, eu gostaria de saber o seguinte: qual foi o percentual de crescimento do emprego em Goiânia, Pois é, o crescimento, provocado justamente pelos Stellantis e as suas fornecedoras? o crescimento nesse período desde a instalação é bem maior do que a média que a gente observa para o estado de Pernambuco como um todo, né, em torno de 5,5% a 6% ao ano, né, só naquele território, né? Enquanto você teve outros territórios no estado, como a região metropolitana, em que o emprego nesse período ficou praticamente estagnado, né? Então, gera uma dinamização no mercado de trabalho realmente naquela área. Né? E houve um rebatimento em outras regiões do estado, como a gente já falou aqui, por exemplo, em Bonito e naquele entorno, né, Ademilson? O entorno Isso. também, O emprego também cresceu nas cidades próximas a Goiânia. Exato. Então se Não é beneficia bastante, né? De forma direta e, como a gente está falando, também de forma indireta, né? Porque é renda que é levada para esses municípios do entorno e dinamiza o setor de comércio e serviços, que por sua vez acaba demandando mão de obra, né, de pessoas que uma mão de obra que estava ali alocada em empregos de menor qualificação, né, informalidade. Né? Agora, tem uma coisa curiosa com relação ao emprego, que é a capacidade que essa montadora teve de absorver aquela população local que não estava preparada para trabalhar na indústria e conseguir fazer com que essas pessoas se integrassem completamente à indústria, né, ao trabalho industrial. Tem casos ali de cortadores de cana que hoje estão na linha de produção, fazendo carros. Né? E conversando com um empresário local, um fornecedor, ele me contou que a montadora ela teve a preocupação de contratar antropólogos para entender também, assim como contratou vocês, né, para entender onde é que eu estou pisando, entender quem são essas pessoas e como essas pessoas poderiam ser agregadas ao negócio, né, à linha de produção. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, essa questão da preparação da mão de obra, Jatobá. Como é que você analisa a Stellantis dentro desse contexto? E pegando a carona, deixa eu complementar aqui a pergunta. Eu queria saber, o que a gente constatou lendo o estudo de vocês é que também aumentou a escolaridade. Como é que se cruza essa pergunta de Patrícia com o aumento da escolaridade, que a gente percebeu que ocorreu naquela região? Houve uma revolução no mercado de trabalho, né? Porque ali era a zona canavieira, chamada Mata Norte, né? Produzia cana e derivados desde o século XVI, né? Transformou esse estado num estado agroexportador de açúcar e depois de álcool. E vocês sabem que a mão de obra canavieira tem uma parte industrial e uma parte agrícola, e a parte agrícola tem uma sazonalidade, que é exatamente quando você planta e colhe, e depois você fica esperando 6 meses para ter a sua. Né? E o regime industrial é diferente. O regime industrial é permanente, são 24 horas por dia, vários turnos ininterruptos. Né? E para gerar empregos que pudessem trabalhar com os equipamentos que são extremamente sofisticados, porque a Stellantis tem uma relação capital-trabalho muito alta, ela tem uma necessidade de capital por trabalhador muito alta. Ela é uma empresa de alta tecnologia. Então, ela não é uma empresa massificadora, como as primeiras montadoras, né, no início do século XX, né? A da chamada linha de produção. A linha de produção hoje é automatizada, é robotizada. Toda direitinho. Mas você tem que preparar a mão de obra para isso. Né? Então, eles fizeram um esforço enorme, o segmento de pessoas, de gestão de pessoas, fez um esforço grande, se articularam muito com o Senai, né, com os institutos de formação profissional e com as universidades locais. Isso é uma coisa que tem um impacto significativo, porque você está
fazendo uma conexão com todo o setor de produção de conhecimento, de produção de recursos humanos do Estado, né? Quer a nível médio, quer a nível universitário. E foi feito um esforço enorme de qualificação e essas pessoas passaram por um processo de seleção, né? A comunidade sentiu que havia oportunidade de emprego, então isso deve ter, inclusive, se refletido na menor evasão escolar, inclusive, na maior demanda para o ensino médio, e quer dizer, as pessoas ficam, porque sabem que ali perto pode ter um emprego de qualidade, com salário um pouco bem acima da média que se paga no Estado, e isso aumenta a escolaridade. Claro que tem outras razões para o aumento da escolaridade. Não vou atribuir tudo a Stellantis, né? Então, existe um processo de melhoria da redução do analfabetismo, melhoria das notas do IDEB, de melhoria, redução da evasão escolar. Mas quando você tem um conjunto de empresas centrada na Stellantis e seus fornecedores, que são autodemandantes de mão de obra qualificada, sabe-se que é um estímulo, então, para você se preparar para se qualificar. Então, isso, obviamente, gera um maior aumento de qualificação, né? Não necessariamente escolaridade formal, mas de qualificação. O cara pode ter, por exemplo, nível médio, ter escolaridade média, mas não ter a qualificação para operar numa unidade da Stellantis, né? Então, na hora que ele se qualifica via Senai, via outra instituição, ele se habilita e adquire competências para poder operar com equipamento altamente sofisticado e exige, inclusive, programação, né? Então, esses são empregos de alta tecnologia, alta densidade de capital, exige um conhecimento que não é igual ao trabalhador de chão de fábrica que estava lá nos filmes Chaplin no início do século XIX, na década dos 30, né? Então, é outro tipo de emprego industrial, mesmo industrial, mas é um emprego que continua tendo um impacto muito grande para trás, porque é uma cadeia, né? É um processo de encadeamento de centenas e dezenas de demandas por peças e componentes, como eu falei antes. Cada uma dessas peças e componentes demandam mão de obra. Um desses fornecedores são localizados lá, outros não estão, mas tem um efeito sobre o território que é inequívoco. Jatobá, a unidade também da montadora aqui, ela teve a capacidade de mudar, de alterar a nossa pauta de exportações. Ela desbancou o setor sucroalcooleiro, que tradicionalmente era o líder aí nas exportações. A partir de quando isso aconteceu e que reflexos isso tem na nossa economia, na economia de Pernambuco? Olha, Pernambuco é um estado importador, sempre foi, né? Importava muito combustíveis tradicionalmente, especialmente depois que a tancagem de combustíveis se instalou em Suape, mas importava muito alimentos, importava muitos componentes industrializados, né? Então, era um estado, e continua sendo um estado importador. E era um estado exportador de açúcar e álcool, né? Então, se olhar 15, 20 anos atrás, a pauta de exportação do estado, a primeira lata era açúcar, né? Depois era álcool. Depois, na medida que Suape também foi crescendo e se aprofundando no nicho do negócio de combustíveis, né? Então passou também a ser um exportador de combustível, sobretudo depois que a Petrobras se instalou aqui e começou a produzir diesel, né? Então, a presença da Stellantis mudou muito a pauta de exportações, porque passou a ser produzir alto valor agregado, né? Exportações interregionais, quer dizer, para o resto do país, e como os carros da Stellantis são carros globais, exportações para o resto do mundo, né? Se você for para a Europa, você encontra um Renegade trafegando nas ruas de Paris, de Madrid, de Sevilha, entendeu? Com muita facilidade. Então, são carros globais. Então, agregou valor à pauta de exportações, né? E mudou a pauta de importações porque aqueles componentes que não são produzidos ainda internamente, que se vêm de fora, tem que entrar pelo Estado, né? Isso ajudou mais o Brasil do que ajudou Pernambuco, porque quando você exporta, você gera divisa, né? E as divisas vão para o Estado, né? E as exportações, elas têm
ela não tem impacto direto sobre tributação, porque as exportações posteriores são desoneradas, né? A chamada lei Candir, né? E, inclusive, isso é uma outra história que a gente não está debatendo aqui agora. Mas houve uma mudança significativa nos padrões de comércio interregional e internacional, né? Pernambuco passou a ser um player importante no comércio de bens de alto valor agregado e mudou a composição de sua pauta para bens de alto valor agregado também com destino ao exterior. Voltando para Goiânia, a gente viu que o estudo de vocês mostra que Goiânia está com 5% do PIB desse estado. E antes ela tinha menos que 1%. Quais foram os principais ganhos que vocês destacam em Goiânia e o que vocês preveem para o futuro? Porque uma parte do que está acontecendo hoje, eu sou repórter antiga, e lembro que tanto Jatobá como Tânia Bacelar me diziam que tudo isso ia acontecer. E agora, o que é que vocês preveem também para o futuro? Pois Goiânia tinha menos de 1% do PIB estadual, quando você olha no início da década passada, né? 2002 era cerca de 1%. Né? A gente chegou à última estimativa de cerca de 5%. Né? O município saiu de 13ª economia para a 4ª economia do estado, né? E muito em função dessa introdução da Stellantis lá no território, né? A economia do município, né, nesse último período aí desses 7 anos, né, desde a introdução, né, da Stellantis, né, cresceu muito acima da média estadual, né? E a indústria, logicamente, teve um impacto muito relevante para isso, né? A configuração do PIB, olhando só para a Goiânia, por exemplo, né? Era de 30%, né? A indústria, né? Atualmente ela ultrapassa metade, né? Mais que a metade do PIB local é formada pelo setor industrial, né? Isso já teve um reflexo, como a gente vem debatendo, né? Mas existe a perspectiva ainda de crescimento ao longo dos próximos anos, né? A Stellantis tem um projeto, né, para a expansão da sua atividade, né? Novos modelos de carro, especialmente com o desenvolvimento... Novos fornecedores, né? Exato, com a atração de novos fornecedores, né? Aí com a perspectiva de chegar a 50 fornecedores dentro do estado, atualmente são 34, né? 2/3 desses já estão alocados lá naquele território de Goiânia, né? Então, com essa perspectiva de desenvolvimento do setor automotivo, né, desenvolvimento dos carros movidos, né, a eletricidade, né, isso deve gerar aí, uma demanda maior por empregos mais qualificados, né, e com um rebatimento maior, além do que a gente já tem visto nesses últimos anos, né? Imagino que até a configuração geográfica do município, né, a ocupação do espaço urbano, ela vai se alterar, né? Porque quando você vai lá no polo de Betim, por exemplo, a cidade toda gira em torno daquilo ali. Ele está se alterando já, Né? em Goiânia. Isso já está Isso a gente já percebe, né? Tudo já vê o surgimento de muitas coisas ali em torno desse polo. Né? Agora, a questão tributária. Qual foi o impacto tributário sobre o município, sobre Pernambuco? É o seguinte, para olhar o pacto tributário, você tem que olhar como aumentou muito o valor agregado, né? E aumentou o chamado valor agregado fiscal, que é a diferença entre tudo que você compra e tudo que você vende. Então, o município começou a comprar mais e começou a vender mais, né? Então, essa diferença aumentou muito, né? Isso, obviamente, esse valor agregado fiscal faz com que o município tenha um maior valor de ICMS a receber. Mas, né, porque o valor agregado fiscal não esgota tudo que o município tem direito a receber do ICMS, mas é a principal parte, né? É o principal componente. O município arrecada também ISS,
quer dizer, é imposto sobre serviços, e obviamente a indústria gera muitos serviços também, de manutenção, etc., né? Alguns locais, outros nem tanto. Tem IPTU, né? Imposto sobre território, propriedade territorial urbana, e houve um aumento. Todas as simulações nossas feitas há uns anos nos estudos anteriores, os estudos que nós fizemos agora observando o desempenho da arrecadação, mostrou que houve um significativo aumento da arrecadação do ICMS, né? E da cota parte do ICMS que foi para o município, né? Em função de um valor agregado fiscal maior. E do imposto sobre serviços e do IPTU, que são impostos tipicamente municipais. Isso significa que o Estado, o município está com mais recursos para atender a sua demanda por serviços públicos, né? Quer dizer, basicamente educação e saúde, que é a responsabilidade primária do município, né? Meio ambiente também. O município tem as condições de aumentar sua capacidade de investimento também em infraestrutura, né? Eu me lembro que há alguns anos atrás, a Fiat já tinha sido instalada lá, eu participei de um evento para medir exatamente como é que a comunidade estava sendo impactada por esses eventos, né? por essa presença da Stellantis. E com esse impacto via tributação também, né? Quer dizer, com um aumento da arrecadação, gerava despesa de custeio, despesa de investimento que revertia em benefício da comunidade. Então, houve esse benefício tributário. Agora, por falar em benefício tributário, o regime automotivo tem benefícios de ICMS também, né? Estaduais, e tem o regime automotivo do Nordeste, que incide impostos federais. Esse regime automotivo se estende até 2025 e vai ser provavelmente avaliado e renovado pelo Congresso Nacional. E por que existe esse benefício tributário? Porque como eles estão localizados fora do grande eixo da indústria nacional, né, e há problemas logísticos que a gente não pode deixar de notar aqui, né? Um dos problemas logísticos, por exemplo, é a ausência de uma estrada, uma grande rodovia que conecte a fábrica da Stellantis ao Porto de Suape, por exemplo, que é chamado Arco Metropolitano, né? Que ainda não foi construído. Então, isso leva muito a você ter rotas alternativas que passam pela BR-101, que cruzam a área de alta densidade urbana, inclusive atravessa áreas, inclusive, que a via principal dos municípios se confunde com a própria BR-101, né? Isso tem custos logísticos, tem custos de transporte mais elevados, tem deseconomias externas, etc. Tal. Então, eles precisariam ter algum tipo de compensação para diminuir o gap entre o que seria a produtividade deles, não tivesse ocorrido esses problemas e o fato de que eles existem, né? Só que eles estão conseguindo reduzir esse gap ao longo dos anos, né? Então, eles estão aumentando a produtividade, a curva de aprendizado está aumentando, estão tendo ganho de escala e esse diferencial está cada vez menor. Mas o benefício tributário ainda é importante, exatamente para compensar eles pelo fato de estarem longe, de terem problemas de logística ainda não resolvidos, e estarem longe do mercado consumidor, inclusive do mercado supridor de peças e componentes, que eles estão, obviamente, compensando com a vinda de suppliers, né, de fornecedores, de sistemistas locais. Então, eu diria que a comunidade se beneficiou do fato de ter uma maior arrecadação tributária. Obviamente, como o governo municipal gasta isso, a publicação do Estado local tem que avaliar, né? Mas a percepção nossa é que aumentou muito a taxa de investimento, aumentou muito o custeio, melhorou o custeio, né? Até mesmo para atender a demanda com mais educação, com mais saúde, porque Goiânia atraiu mais pessoas. Na hora que você tem oportunidades econômicas, o município atrai gente dos outros municípios, né? Então, você não vou para Goiânia, porque Goiânia lá tem oportunidade de emprego, né? Então, tem oportunidade de qualificação, aí o cara procura, se tem qualificação, ele submete a algum tipo de seleção, se ele não tem qualificação, ele pode ser selecionado para ser qualificado, né? E fazer uma carreira, né, na própria empresa, como aconteceu aí na fábrica da Stellantis em Goiânia, teve gente local que avançou, progrediu, né? Teve mobilidade vertical, inclusive passou a trabalhar até em operar
fora daqui, na cadeia global da Stellantis, porque tinha sido... A Juliana Coelho. Não é? A Juliana Coelho, que foi uma como trainee, estagiária. né? Começou como trainee e foi crescendo e Pois hoje então uma diretora para a América Latina. essas oportunidades surgem. Então, eu diria que quando você tem impactos significativos, esses impactos vão surgindo à medida que os anos passam, vão ficando tangíveis. Foi um investimento significativo. Eu não tenho os números aqui, talvez a Demilson tenha o valor de investimento que foi realizado de 2012 para cá, né? Não foi apenas um investimento no momento da instalação da montadora. Eu acho que já chega a quase 14 bilhões de reais. 13,9 bilhões de reais. E é importante também a inversão que a própria atividade gera para o município, né? Cerca de 40% o dispêndio, né, que a Stellantis, o grupo como um todo, realiza, né, de compras, né, dos sistemistas dentro, né, do Supplier Park hoje corresponde a cerca de 40%, se aproxima de 40% do PIB do município de Goiânia, né? Isso tem um impacto importante para o município, até em termos de arrecadação. Porque você aumenta a massa salarial, né? Sim. Você aumenta a massa salarial, você aumenta a renda do trabalho, essa renda, parte da renda é convertida em demanda local por bens e serviços locais que pagam imposto. Paga imposto, consome ali e a economia começa a você girar gira com um força. Círculo virtuoso de prosperidade, entendeu? Exatamente. Agora, uma espiral ascendente. A receita municipal lá tem crescido nos anos mais de 10% ao ano, né? E isso tem um impacto não só para o município, mas também para a arrecadação no estado, né? Quando a gente olha por CNAE, né, a classificação da atividade econômica, né, nas contas do estado, né, a participação da fabricação, né, automotiva, né, atualmente chegou aí próximo do que representa o segmento, né? São cerca de 5% da arrecadação do ICMS do estado, né, é oriunda da fabricação de veículos automotivos. Isso em 7 anos, né? É uma evolução rápida, né, e grande, né? Agora eu queria falar um pouquinho de futuro, né? E para falar de futuro eu vou voltar no passado. Quando a Stellantis começou a operar aqui, já havia em Pernambuco uma grande empresa, né, do setor de serviços, setor automotivo, que é o Grupo Moura, que produz baterias. E são empresas que atuam juntas há mais de 40 anos. O Grupo Moura começou a fornecer baterias para a Fiat, quando a Fiat lançou o Fiat 147, movido a etanol. Ela desenvolveu uma bateria exclusiva para esse veículo, que na época havia uma dificuldade de se ligar o carro, né? Que ele tinha essa dificuldade nos carros a álcool, né? E foi desenvolvida essa bateria específica para o 147. E hoje nós vemos também essa grande evolução do Grupo Moura, né, que é um grupo que trabalha, que é muito intensivo em tecnologia. As duas estão juntas, as duas estão no mesmo estado, e a Moura tem trabalhado muito com pesquisas para a autonomia da bateria para o carro elétrico. O que a gente pode esperar dessas duas empresas juntas aqui quando a gente olha para o carro elétrico, Jatobá? O carro elétrico hoje já é uma realidade, né? Inclusive no Brasil, né? Sobretudo os carros híbridos, né? Então, tem muitos carros hoje que são movidos a eletricidade, ou a gasolina, ou combustão, ou carro elétrico. E o carro elétrico é um carro mais leve, demanda menos peças e componentes, comparado com um carro convencional, né? E na Europa, o carro que não seja elétrico, o carro a combustão, está com seus dias contados. É 2030. 2030 é amanhã, tá certo? Então, no Brasil, esse passo vai ser dado a passos largos, esse passo vai ser feito de maneira acelerada nos próximos anos. E nós temos aqui, então, uma fábrica da Stellantis que vai entrar na produção de carros elétricos, eventualmente,
E tem a bateria Moura, que tem uma longa tradição de pesquisa e inovação, né? Porque eles não produzem só, eles produzem compartimentos que estocam energia, né? E o experimento da Moura agora está fundamentalmente em você utilizar energia alternativa de fonte renovável para estocar energia. E o grande desafio é você gerar baterias com grande autonomia. Quer dizer, para dar um carro elétrico, uma autonomia superior, por exemplo, a 500 km, 700 km. Né? Hoje, a maior parte dos carros, você enche o tanque, percorre 500 e poucos quilômetros. Você precisa ter uma bateria que pelo menos faça isso. Né? E, obviamente, ter condições de oferecer alternativa de abastecimento ao longo das principais vias do estado, porque você não só pode viajar por uma via principal que tem um alimentador de baterias. Né? Então, tem um longo investimento pela frente e Pernambuco oferece exatamente essa coincidência. Você tem uma empresa inovadora que está investindo massivamente, inclusive conectada com o lugar mais moderno em escala global, né? Inclusive com conexões com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, fazendo experimentos. Tem um Instituto de Inovação e de Pesquisa, localizado em Belo Jardim. Ela, do mesmo jeito que a Stellantis teve um impacto significativo sobre Goiânia e seu entorno, o Grupo Moura teve um impacto significativo sobre Belo Jardim e seu entorno também. Inclusive, nós estudamos isso recentemente, até quando fizemos um estudo para a Stellantis mesmo, nós levamos em consideração a importância da bateria Moura, porque é uma peça importante, um componente automotivo, e a gente acha que essa é uma parceria que tem futuro. Quer dizer, quando a Stellantis caminhar para um carro elétrico, na sua linha de produção, vai encontrar em Pernambuco uma empresa que tem investido em conhecimento, em tecnologia, em pesquisa, em inovação, para produzir esse tipo de bateria, com essas características, e que atende a demanda de carro elétrico, mas não só de carro elétrico. Hoje, inclusive, o Grupo Moura tem uma grande linha de produção e muito diferenciada, que atende mais diferentes usos. Né? Não é só bateria para automóvel. Né? A gente fala bateria para automóvel, mas não é só bateria para automóvel. Mas, na era do carro elétrico, o Grupo Moura tem um papel importante e, junto com a Stellantis, pode produzir, inclusive, veículos com essas características que o mercado vai demandar quando se exaurir aí o carro a combustão. Né? E quando você sair da era do combustível fóssil. E isso pode colocar Pernambuco no protagonismo da produção do carro elétrico? Pode colocar. Claro que outras empresas brasileiras, localizadas em outras partes, vão caminhar também para isso. E tem outros produtores de bateria, né? Mas o Grupo Moura é um grupo hoje consolidado nacionalmente e com conexões internacionais importantes. Inclusive, tem uma fábrica na Argentina, né? Exporta para os Estados Unidos, né? Tem conexões internacionais. Então, Pernambuco pode ter, de fato, um protagonismo maior, não exclusivo, obviamente, mas pode ter um protagonismo significativo na hora que o carro elétrico começar a ganhar mercado com as características que precisa ganhar para se tornar um produto consolidado no mercado que substitui o carro a combustão. Eu estou desconfiada que o próximo estudo que vocês vão fazer vai ser para analisar o impacto dessa montadora no Nordeste, depois vem Brasil, enfim. Mas quando a gente olha para o Nordeste, né, a gente está falando de Pernambuco, falando de Goiânia, já sabemos que tem um rebatimento na Paraíba, né, esse impacto da Paraíba, mas quando você olha, isso que você está falando agora, dessa possibilidade de um protagonismo aqui na produção de carro elétrico, como isso pode repercutir no Nordeste? Como Pernambuco vai ficar situado nesse contexto do Nordeste daqui a uns anos? Como é que vocês olham para frente? Quando vocês olham para frente, o que é que vocês enxergam? Vai ter uma mudança significativa para trás, né? Porque, como eu falei a você, muitas peças e componentes de um carro elétrico não são as peças e componentes, não são as mesmas peças e componentes de um carro a combustão. Então, o carro a combustão demanda muito mais peças e componentes que um carro elétrico. É porque um carro elétrico é mais leve, né? Inclusive, é mais fácil ele não tem muito peso, então ele consome menos energia, né? Então, vai surgir novas oportunidades de investimento para trás, né? E isso pode dar a Pernambuco um protagonismo do ponto de vista da inovação. Aí eu acredito que
você vai ter que fazer um investimento grande, e aí nós temos nosso ecossistema de inteligência digital, né? Porque os carros vão ser cada vez mais digitalizados também, né? Cada vez mais eletrônicos, né? Então, e com carro elétrico, essa componente eletrônica vai aumentar significativamente. Então, eu acredito que isso pode gerar estímulos para a localização de indústrias fora de Pernambuco mesmo, em outros estados do Nordeste, mas isso depende muito da escala, né? Quer dizer, se a Stellantis ela continuar aumentando a sua produção, ela está aumentando, e ela tem espaço para aumentar. Eu estava conversando com alguns diretores de empresas automotivas no Brasil a semana passada, e com jornalistas especializados. O Brasil devia estar produzindo 5 milhões de veículos por ano. Deveria estar produzindo. Tem mercado para isso, potencial. Está produzindo um pouco mais de 2 milhões. Então, você imagine se esse país consegue crescer, se desenvolver e ampliar o seu mercado, você vai mais do que duplicar em pouco tempo a demanda por automóveis. Isso vai dar espaço para muitas outras indústrias. Eu quero chamar a atenção para um fato importante. A Stellantis é a única empresa automotiva do presente no Nordeste. As outras duas que existiam saíram. Tinha a Ford Camaçari, que fechou as suas portas, e tinha a Trolleybus, a Trolley, no Ceará. No Ceará que fechou. Então, Pernambuco é o único estado da região que tem uma indústria automotiva. Pois é. Né? E essa indústria automotiva, ela renovou a indústria manufatureira de Pernambuco junto com as indústrias que foram para a SUAP, sobretudo a indústria do gás e petróleo, né? Embora a refinaria seja, obviamente, um investimento de uma tecnologia, de um produto que está sendo questionado no nível global, né? Quer dizer, todo que é combustível de origem fóssil é questionado. Mas ela tem um potencial também de gerar muitos efeitos para trás, com a indústria petroquímica, né? Então, eu acho que o surgimento da refinaria Abreu e Lima, a petroquímica SUAP, com os investimentos que vão ser induzidos a partir de sua demanda intermediária, uma demanda para trás, né? E também como ela vai produzir conjuntos de itens que são insumos para outros ramos da indústria, junto com a indústria automotiva, podem realmente fazer com que a indústria de Pernambuco tenha uma participação crescente no seu produto, como já tem em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado muito industrializado, muito diferente do restante do Brasil. Você só se vê a São Paulo, né? Porque você tem ali um custo significativo de empresas industriais, produzem bem de alto valor agregado, tem uma participação importante no PIB, e pelos encadeamentos da indústria, conseguem gerar muito efeito significativo sobre os outros setores da economia e sobre o território. Uma diversificação relevante. Uma diversificação relevante também. Perfeito. E aqui a gente ainda tem um polo de tecnologia do Porto Digital para dar esse suporte para esse carro elétrico, que vai ser quase um computador, né? A gente não pode garantir que não vai ter um protagonismo, a gente não pode fazer uma previsão, né? Mas que, de certa forma, ele tem um pioneirismo, né, nesse desenvolvimento, né, do carro do futuro, como se diz. Ele tem, né, exatamente por conta dessa sinergia em experiência de uma empresa como a Moura, né, que já consolidada, como o Jatobá colocou, né, pela introdução da Stellantis, né, que tem, né, projetos, né, de futuro dentro do estado, e por essa proximidade do setor de tecnologia de informação, que deve vir a ser bastante demandado no desenvolvimento, né, do carro, de um carro com uma composição grande de componentes eletrônicos, né? Perfeito. Você tem que inovar. Toda a indústria tem que inovar. E a indústria automobilística, se inovar, ela não se sustenta. A Camaçari, por exemplo, a Ford não inovou em Camaçari. Ele criou um carro econômico, o último grande carro dele foi aquele Auto Sport, depois acabou e não conseguiu se renovar mais. Então, se você não consegue renovar, e aí são decisões que, inclusive, não são feitas nem em nível local, são decisões de natureza global, né?
Então, se você vai renovar, onde você renova, entendeu? Em vez de produzir na Bahia, vai produzir no México, vai produzir em outro país, etc. Mas o fato é que, para crescer, a indústria tem que se diferenciar e tem que inovar. E os grandes desafios para a inovação vão surgir agora com o carro elétrico, né? Então, você vai ter carros mais leves, menos dependentes de combustíveis fósseis, mais inteligentes. mais inteligentes. Mais inteligentes, vão precisar muito mais. Como já tem, né? Hoje, inclusive, nossos carros são todos inteligentes, né? A gente sentiu isso agora na pele com a pandemia, quando os circuitos mundiais de produção de chips para carros entrou em colapso e muitas fábricas pararam de produzir porque você não tinha um componente eletrônico para produzir e colocar no seu veículo, né? Exato. Pois é, meus amigos, minha amiga, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Quero agradecer a presença de vocês, Jorge Jatobá, Ademilson Saraiva, por essa conversa, esse bate-papo esclarecedor, muito interessante, né? Um assunto muito interessante, muito rico. Agradeço muito a oportunidade de vocês estarem aqui conosco no Papo de Negócio. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, minha gente. E agradeço você também por nos acompanhar até aqui. Não esqueçam, assinem o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Até a próxima!